Diz assim a palavra do Senhor. Ele nos livrou do poder das trevas e nos transferiu para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criatura. Porque nele todas as coisas foram criadas nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam elas tronos ou dominações, ou principados, ou potestades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e por ele todas as coisas existem. E ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que todas as coisas tenham preeminência. Porque foi do agrado do Pai que nele toda a plenitude habitasse, e que havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Por ele digo, sejam as coisas que estão no céu, ou as coisas que estão na terra. E a vós, que em outro tempo eres alienados, inimigos em vossa mente, pelas nossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo de sua carne, pela morte, para vos apresentar santos e irrepreensíveis, inculpáveis diante de seus olhos. Se permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, e que foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém? Podemos assentar, meus irmãos. Vamos mais uma vez orar ao Senhor, entregando tudo que será dito nesta noite. Nosso Deus, a tua palavra, Pai, ela tem primazia no nosso meio. Senhor, fala aos nossos corações de uma forma, Pai, que o nosso coração venha transbordar da presença de Cristo, Senhor. Pois Cristo será apresentado nesta noite, a tua palavra vai nos servir e seremos fortalecidos com certeza. Senhor, produz em nós os verdadeiros frutos que advêm de uma vida que compreende a tua palavra e que pratica aquilo que o Senhor diz em sua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Meus irmãos, no último texto, no último sermão, nós observamos que Paulo, ele escreveu para esses irmãos de Colossos, motivado por um profundo cuidado pastoral, a fim de confirmar a fé deles na verdade, para que eles não fossem enganados por falsos mestres, por falsas doutrinas que haviam surgido na igreja de Colossos. Além disso, Paulo ele rendeu graças pelo desenvolvimento da fé desses irmãos e orou por eles para que eles se tornassem mais semelhantes a Cristo. A oração de Paulo era para que eles crescessem em santidade, que eles pudessem conhecer mais plenamente o Senhor. E a partir do versículo 13 em diante, Paulo agora vai apresentar algo excelente que temos na carta de Colossenses, que é a excelência da pessoa de Cristo. Também ele vai apresentar a suficiência de sua obra, mostrando que Cristo ele deve ser e ele é suficiente para o seu povo, que não precisamos de mais nada para estar satisfeitos nele. Então, a partir do versículo 13, Paulo diz: ele nos libertou ou ele nos livrou. Meus irmãos, isso nos dá a entender que é uma ação de Deus. Foi ele e não nós que nos libertou. Isso deve gerar em nós simplesmente a humildade, simplesmente o reconhecimento de que somos dependentes dele. Também nos lembra de Israel no Egito, quando Israel estava cativo, quando Israel estava escravizado. Deus os libertou com amor forte. Não foi um povo que se auto-libertou, não foi um povo que conseguiu se livrar, muito pelo contrário. Deus manifestou vários sinais, vários milagres, algo sobrenatural, e livrou aquele povo com sua mão forte. Então, da mesma forma, Deus nos livrou de um império de trevas. Sabe o que significa o Egito na nossa vida? É aquela vida de pecado que nós vivíamos. É aquele mundo de trevas, aquele mundo de escravidão, onde estávamos em uma terra em que não conhecíamos. Em Gálatas 1:4, Paulo havia dito: o qual se deu por nossos pecados, para que pudéssemos livrar do presente mundo maligno. Meus irmãos, o presente mundo maligno é
libertou. E esse verbo, libertar, livrar, ele significa exatamente isso, o resgate. E foi o que Deus fez em algum momento da nossa história. Talvez você tente se lembrar do momento em que Cristo te chamou na fé. E você recorda que foi em um dia que você não esperava, de uma forma que você também não imaginava, mas Deus o libertou. É por isso que Paulo continua dizendo, e ele nos livrou de quê? A pergunta que devemos fazer ao texto, e nos é dito que ele nos livrou do poder das trevas, ou do império das trevas. Observe, meus irmãos, como Paulo vai qualificar o reino em que os homens vivem. Em que os homens sem Deus, em que os homens sem Cristo vivem, é um reino de trevas. E nós, o povo de Deus, antes estávamos cativos nesse reino tenebroso, cheio de trevas e perverso. E sabe quem era o seu príncipe? O seu rei era o diabo, era Satanás, que o governava e que o governa ainda, que deixa os homens escravos de seus pecados. E todos nós, Paulo quer que eles se lembrem disso. Paulo está escrevendo para essa igreja de Colossos, para que eles tenham em mente que todos estavam perdidos. Eles estavam fazendo a vontade da carne, fazendo a vontade dos seus pensamentos. Eles estavam alienados de Deus e vivendo de forma fútil, completamente obstinados. Esse é o reino de trevas em que vivíamos. Esse é o reino que escraviza as pessoas nos seus pecados. Esse é o reino que, em nome da liberdade de fazer o que a pessoa quer fazer, na verdade mostra a sua escravidão aos seus muitos desejos pecaminosos. Paulo vai dizer em Efésios 2:2, nos quais, no passado, andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, esse é o reino de trevas que Paulo diz que todos nós, que a igreja de Colossos e aqueles crentes amados antes habitavam. Mas Deus nos libertou. Isso muda tudo, meus irmãos. O que muda nossa vida é aquele mais, aquele entretanto, que é Deus que nos faz. Aquela mudança que é Deus que opera nos nossos corações. E nos é dito que, aí no versículo 13, e nos transferiu para o reino do seu amado Filho. Meus irmãos, Deus não apenas nos libertou de uma situação de escravidão e de pecados, Ele não apenas tirou-nos daquele lugar, mas Ele mudou a nossa história e nos deu um novo reino. É isso que Paulo está querendo dizer. Ele nos transferiu para o reino do seu amado Filho. Por isso, de modo eficaz, Deus nos chamou à fé de uma forma irresistível. Ele venceu a nossa cegueira. Ele venceu também os nossos pecados. Ele venceu as trevas. Ele venceu o antigo príncipe do povo de Deus, do qual estavam escravos, que era o diabo. E ele nos transportou, é o que o texto diz. Ele nos transferiu. Esse verbo tem de mudar de lugar, de transportar, de tirar de um lugar para outro. Então, vai descrever a alteração drástica, o estado de posição. Deus não apenas nos livra do mal, mas Ele nos introduz ativamente em uma nova realidade, em um novo governo, em um novo estilo de vida. Cristo não apenas nos tira de uma situação, mas Ele vai mudar a nossa realidade. E os irmãos, Deus muda a realidade. E eu digo para você, somente Deus pode mudar a realidade de alguém. Somente Deus pode mudar, tirar você de uma realidade, de um governo de trevas, de uma vida sem sentido, de uma vida sem Deus, de uma vida sem propósito, perdido em seus próprios pensamentos. Ele dá um novo reino, uma nova pátria. Ele dá sentido e mudar a sua história. Somente Ele pode nos introduzir nesse reino. E é isso que Paulo está falando para os irmãos de Colossos. Deus mudou a nossa realidade. A salvação, portanto, irmãos, é um milagre. A nossa realidade de mortos espirituais foi mudada para uma nova
preparativos em um reino que era amaldiçoado, de um reino de trevas para um reino de luz, para um reino de vida, para um reino de graça. E ele diz, o texto, nos arrastou desse reino de escuridão para o glorioso reino do seu Filho amado. Olha só o que o texto diz. Não é qualquer reino, é o reino do seu amado Filho. Agora não temos mais um príncipe malévolo, mas um bom pastor. Temos agora um que é maravilhoso, um que é chamado de Deus forte, um que é chamado de príncipe da paz. Esse é o novo reino, o reino de amor, é o reino de graça, pois o Pai ama o Filho com amor eterno, e todos que estão nesse reino, e todos que estão no Filho, são também objetos do amor de Deus, são alvos do amor de Deus. Então, meus irmãos, em Cristo e neste reino, nós somos verdadeiramente amados. Como diz lá em João 3,35, o Pai ama o Filho e tem dado todas as coisas em suas mãos. Tudo tem dado em suas mãos. Estão vendo como Paulo vai apresentar Cristo? Desta forma, Paulo apresenta Cristo como o rei de um novo reino, de um reino de graça, de um reino transforma vidas, de uma nova realidade. E cabe, irmãos, uma aplicação para nós nessa noite. Se você foi transportado para esse reino de Filho amado, se você estava nas trevas e foi transformado para viver nessa nova realidade, viva de acordo com Ele. Meu irmão e minha irmã, o pecado não deve mais te escravizar, nem te atormentar, pois o Filho nos libertou. Deus é amor, mas Ele também é um Deus de justiça plena. Ele se ira todos os dias, como diz o Salmo 7. Ele odeia o pecado, Ele abomina tudo que é contrário à sua lei, tudo que quebra a sua lei. E muitas coisas que nós fazemos, que nós achamos até que são normais, Deus chama de pecado. E Deus nos chama ao arrependimento. E aqueles que estão nesse reino do Filho amado devem amar, viver, agradando a Deus. Pois aquele que ama a Deus guardará os seus mandamentos. Note essa explicação para nós. No versículo 14, ele diz ainda: em quem temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados. Meus irmãos, essa palavra, redenção, significa libertação plena, por meio do pagamento de um resgate. Nesse sentido, o sangue de Cristo foi o preço da libertação que nós precisávamos. O preço do resgate foi pago, e foi a cruz de Cristo. Paulo ainda diz que nele temos a remissão. A remissão faz parte da mesma essência da redenção. Só que a remissão é Deus perdoando. É Deus liberando a transgressão, perdoando o pecador. Então, ambas fazem parte da mesma essência. Tanto a remissão quanto a redenção estão no mesmo grupo. É Deus nos libertando, ao mesmo tempo Ele nos perdoando. Assim como Jesus, quando perdoou, Ele falava: vá e não pegues mais. Os teus pecados são perdoados. Vai e não pegues mais. Ele deixa ali o pecador remido, redimido, liberto, e agora capaz de viver uma vida que glorifica a Deus. Em Tito 2,14 diz: o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo peculiar seu, zeloso de boas obras. Sério, como o texto da palavra de Deus nos diz sempre que é Deus que vai fazer essa obra de salvação. E isso na glória em nós, meus irmãos. Não há nada de que se vangloriar. Não foi simplesmente nós que falamos: eu vou sair desse reino de trevas, mas foi Ele que veio ao meio ao seu encontro. E, portanto, toda a glória é dada a Ele. É isso que Paulo vai fazer a partir dos versos 15 a 19. Ele diz o seguinte: o qual
a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criatura. Agora, o apóstolo Paulo vai falar sobre a glória e a divindade de Cristo. Toda essa realidade na qual fomos inseridos no novo reino só é possível porque Jesus é plenamente Deus. E porque Ele tem toda a glória por isso. É por isso que Paulo disse, Ele é a imagem do Deus invisível. Ou seja, Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Ele é plenamente Deus, por meio dele que podemos conhecer mais o verdadeiro Deus. Lá do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18, diz, Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Portanto, afirmamos que ele é verdadeiro homem, sem pecado, varão perfeito, e também verdadeiro Deus. Se não fosse dessa forma, não estaríamos no reino do Filho amado. Portanto, meus irmãos, Cristo é perfeita expressão visível do Deus invisível. Ele não é uma mera cópia, mas a manifesta exata essência divina, confirmando sua própria divindade. Em Hebreus 1:3 diz, o qual, sendo o brilho de sua glória e a imagem expressa de sua pessoa, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, sustentando tudo. E havendo feito a purificação dos pecados, assentou-se à destra da majestade. Esse texto é claro, nos apresenta um Cristo glorioso, nos apresenta um Cristo que tem todo o poder. E você pode se perguntar, mas o que isso importa para mim? O que isso tem a ver comigo nessa noite? Tá, Cristo é Deus, mas e daí? O que eu vou tirar disso? Meus irmãos, Paulo deseja que nós venhamos procurar a Deus em Cristo. É isso que ele quer. Pois nele temos a perfeita representação de Deus. Não precisamos de outra representação de nada. Não existe outro mediador entre nós e Deus. É nele que encontramos isso. Não precisamos de outra pessoa para representar Deus ou alguém, nem intercessão de santos ou qualquer coisa, pois nele nós temos tudo. Então, procure a Deus em Cristo. Em Cristo você acha Deus. É isso que tem a ver esse texto para você. Procure a Deus em Cristo Jesus. Paulo diz, ele também é o primogênito de toda criatura. Isso aqui não significa que ele passou a existir, ou que ele foi o primeiro criado, como alguns afirmam. Não, meus irmãos, pois isso iria contradizer o próximo versículo. Ele criou todas as coisas. Devemos entender primogênito aqui como o filho favorecido. Ele é o principal herdeiro. Ele vem em primeiro lugar em todas as coisas. Esse texto, essa afirmação, primogênito, é um título de que ele tem toda a autoridade, de que ele é o legítimo filho e, portanto, ele tem preeminência em tudo. Cristo, ele não é o primeiro a ser criado, mas aquele que detém a autoridade, os direitos de filho herdeiro sobre toda a criação. É isso que esse texto, essa afirmação quer dizer. Cristo como rei, senhor, governador de todas as criaturas, ele é o primogênito de Deus, ele é o herdeiro de todas as coisas, ele tem o direito de governar tudo e tudo pertence a ele. Jesus é superior aos reis da terra, aos anjos do céu. Ele tem a mais alta posição acima das criaturas. E também é o Criador e o sustentador de tudo. É isso que significa essa afirmação de Paulo. Em João 14, versículo 9, Jesus disse, há tanto tempo eu estou convosco. E não me conheces, Filipe? Quem tem visto a mim, tem visto o Pai. Então, como tu dizes, mostra-nos o Pai. A teus discípulos deixam dificuldade. A teus discípulos deixam muita dificuldade. E Jesus, cheio de paciência, diz, quem tem visto a mim, tem visto o Pai. Então, meus irmãos, procure Deus em Jesus. Você achará plena divindade, poder, graça e misericórdia. E o que isso significa para você? Você, dessa vez, pode fazer aquela
ser o primogênito? O que tem a ver ele ser o primeiro? O que tem a ver esse título para ele? Não pertence somente a ele. Sabe o que significa para nós? Significa que não podemos tirar Jesus do centro. Em nada. Ele deve estar no centro de tudo, em todas as coisas. Ele deve ter preeminência em tudo. Ele deve ter preeminência na igreja, nas nossas vidas, nos nossos trabalhos, nos nossos lares, nos nossos louvores, nas nossas pregações, em tudo que realizarmos. Ele deve ser o primogênito. Ele deve ter preeminência. Note como Paulo exalta Cristo. Esse banquete do Filho de Deus exposto e apresentado para nós. Versículo 16, Paulo continua: porque nele todas as coisas foram criadas, nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Aqui temos Cristo, o Criador, porque nele tudo foi criado. Cristo, o Senhor Jesus, é descrito aqui como Criador de tudo. Então, ele não pode de forma alguma ser inferior a Deus, o Pai, nem ser uma criatura. Paulo ressalta aqui o que chamamos de supremacia de Cristo, ou seja, ele é supremo, ele está em primeiro lugar no universo, em tudo que existe. Paulo dá o direito de Cristo como Criador absoluto. Ele está defendendo essa verdade, porque, meus irmãos, havia um falso ensino na igreja de Colossos, que havia anjos ministradores, e esses falsos mestres da igreja de Colossos, eles afirmavam que Cristo era um desses anjos do alto escalão. Eles diminuíam a divindade de Cristo. No entanto, Paulo defende plenamente a divindade de Cristo, como absoluta, e que devemos crer e amar. No Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 a 3, é dito assim para nós: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Estava em um princípio com Deus. Todas as coisas foram criadas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Paulo está concordando com as palavras de João. Portanto, o Senhor Jesus, o Cristo, é o Criador absoluto. E isso não exclui o Pai ou o Espírito Santo, pois toda a criação, tudo é uma obra da Santíssima Trindade, de modo que todos estão envolvidos ativamente. O que Paulo está dizendo aqui é enfatizando a pessoa do Senhor Jesus. É por isso que ele diz que tudo foi criado por ele, os céus, a terra, visíveis e invisíveis, tudo que existe, as estrelas, este mundo físico, os céus, os mares, os astros, as bactérias, meus irmãos, vírus, animais, homens, anjos, seres espirituais, governos humanos, tudo foi uma criação do Senhor Jesus. E tudo está submisso a Ele. Tudo está submisso a Ele. Não devemos nos desesperar, pois este mundo é governado pelo Filho amado. Pelo Filho amado. É por isso que diz: tudo foi criado por Ele e para Ele. Ou seja, Ele criou tudo para a sua glória. Ou seja, Ele criou tudo para o seu prazer, para que Ele possa se deleitar e se satisfazer com a sua própria criação, com tudo. E nós somos beneficiados por isso. Nós estamos num mundo que não é nosso, respirando um ar que não é nosso, vendo água que não é nosso, um alimento que não foi providenciado por nós. Hoje não foi você que fez os animais crescerem, ou as plantas nascerem e crescerem. Não! Foi a providência de Deus. Foi Ele que fez. Então, se curve diante dele. Reconheça a sua soberania. O pastor puritano Jonathan Edwards, ele disse: todo o universo é sujeito a Jesus Cristo. Todo o céu e a terra, anjos e homens são sujeitos a Ele, como participantes da execução dessa missão, e são postos sob o seu comando para esse fim. E qual é o fim? Que todas as coisas possam ser ordenadas por Ele, a serviço do grande plano da redenção. Então, tudo é para Ele, por meio dele e para a sua própria glória. Não há nada que seja centrado em nós, meus irmãos.
nada que seja centrado em nós. Paulo enfatiza mais uma vez isso no versículo 17, quando ele diz: Ele é antes de todas as coisas, e por ele todas as coisas subsistem. Sabe o que Paulo está falando? Ele está dizendo que Cristo é Deus e, portanto, ele existia antes de tudo. Nunca, meus irmãos, houve em que Jesus não existiu. Ele existia antes de Adão, antes de Noé, antes de Abraão, antes de Davi, antes de João Batista e de todos. Então a conclusão é que ele é Deus de eternidade a eternidade. Eternidade a eternidade. João 8:58. O próprio Jesus disse: na verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. A mesma expressão que o Senhor disse a Moisés, quando convocou para libertá-los do Egito. Além disso, temos outras afirmações aqui. Todas as coisas subsistem por Ele. Esse verbo subsistem por Ele tem o sentido de que todas as coisas que existem nesse mundo não somente foi criado por Ele, mas depende dele para continuar existindo. Deus não é como o mundo deísta que diz que criou todas as coisas e virou as costas. Deus não abandonou a sua criação. Jesus não abandonou a sua criação. Tudo foi criado por Ele e tudo depende dele para existir. E continua existindo por causa dele. Ele não apenas criou tudo, mas mantém unida e ordenada. A criação, este mundo, nós não somos autônomos, não funcionamos por nós mesmos. A sua coesão, a sua permanência depende da sustentação do Filho. O verbo aponta para a doutrina da providência, Deus sustentando todas as coisas. Aí a gente se pergunta mais uma vez: o que isso tem a ver comigo? Meu irmão, minha irmã, se tudo subsiste nele, se tudo depende dele para existir, você não pode ser independente de Deus. Você não é independente de Deus. Devemos ser uma igreja totalmente dependente de Cristo, não confiando em nós mesmos, não pondo a confiança em nosso próprio braço, não achando que você vive de forma autônoma no mundo e está aqui por acaso, pois basta Deus reconhecer que você não estaria aqui. Houve muitos motivos para você estar aqui nessa noite, e quem garantiu isso foi a providência de Deus. Talvez você se deparou hoje com muitos motivos para não vir para a igreja, vários motivos, mas a providência de Deus aprove ao Senhor que você estivesse aqui. É a sua graça, é a sustentação que Ele dá, tudo subsiste nele. Não temos nada, não temos mérito nenhum. Paulo enfatiza mais uma vez que Ele é o cabeça do corpo da igreja. Versículo 18. Cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dos mortos, para que todas as coisas tenham preeminência. Essa afirmação de Paulo de que ele é a cabeça do corpo da igreja significa que Jesus é o rei do seu povo. Ele é o nosso chefe. É ele que, pela sua autoridade e poder, governa o seu povo, meus irmãos. Ele comprou a igreja com o seu próprio sangue. Ele governa com total influência a igreja recebe virtude e poder dele. Fonte inesgotável de graça e nutrição. Devemos alimentar dele. Estamos unidos a Jesus em uma união profunda, em uma união mística, inseparável, de tal forma que dele recebemos graça e virtude. Portanto, não negligencie, meus irmãos, a oração, não negligencie a leitura das Escrituras, não negligencie a pregação da palavra, não negligencie a ceia do Senhor, pois são meios de graça que Deus nos nutre espiritualmente. E essa virtude de graça, Efésios 1:22-23, diz assim: e colocou todas as coisas sobre seus pés, e o fez ser cabeça da igreja. Olha só, Deus fez Cristo ser o cabeça da igreja, sobre todas as coisas, é o seu corpo, a plenitude daquilo que tudo cumpre em todas as coisas. E ele diz: ele é o princípio, o primogênito. Cristo foi o primeiro a ressuscitar pelo seu próprio poder. E esse
Cristo vai um corpo glorificado e imortal. E nós seguiremos o exemplo. Todas as nossas esperanças, alegrias, provêm do autor da salvação. Ele é a cabeça da ressurreição e nos deu um exemplo e uma evidência da nossa ressurreição. Observe como tudo Cristo saiu em primeiro lugar. Pelo seu próprio poder, ele ressuscitou, nos deixando a esperança de que de forma semelhante seguiremos também um dia. E por isso, Paulo diz que tudo ele tem preeminência. Essa palavra preeminência significa que ele é o mais importante de tudo. Ele tem o primeiro lugar entre tudo, na criação, no céu, na terra, nos governos. Ele sempre estará na frente e tem todo o poder. Por que, meus irmãos? Foi do agrado do Pai, que nele existisse todas as coisas. Hebreus 1,4 diz: tendo sido feito tanto melhor do que os anjos, assim obteve por herança um nome mais excelente do que eles. O nome de Cristo é excelente. Em Cristo nós temos de plena alimentação para nós, e cabe uma reflexão para nós, dentro desse texto, de que ele tem uma pergunta. Pergunte ao seu coração: Cristo ele está no centro dos seus sentimentos? Cristo está nos afetos do seu coração? Ele está nos desejos da sua alma? O seu nome está continuamente sendo louvado na sua boca? Se Cristo não é o centro de sua vida, é um convite que convém ao arrependimento. Se Cristo está no centro da sua existência, do seu ser e de tudo que você faz, meu irmão, irmã, se arrependa neste momento e busque essa vida onde Ele tem preeminência. Pois o fim principal do homem é glorificar a Deus. O homem glorifica a Deus através do conhecimento do Filho. É um convite a refletirmos sobre isso. E Paulo, de forma brilhante, versículo 19, diz que nele habita toda plenitude. Por que Paulo fala isso? Por que Paulo usa essa expressão? Havia um falso ensino que circulava a igreja de Colossos, que incentivava as pessoas a buscar um tipo de plenuma, de uma plenitude, por meio de forças sobrenaturais, que supostamente controlavam o destino das pessoas. Era como se eles tivessem buscar nos astros do sentido, ou observar as estrelas, ou algo do tipo, ou depender de forças sobrenaturais. Eles falavam que era a plenitude, e eles falavam, esses falsos mestres, que eles deveriam buscar isso. Paulo vai dizer que, combatendo esse falso ensino, Paulo mostra que os crentes não deveriam buscar essa plenitude na filosofia, nos astros, nos deuses pagãos da época, nem na mistura de judaísmo com filosofia ou qualquer outra coisa, pois Cristo é suficiente. Nele habita essa plenitude, e os cristãos já têm essa plenitude em Cristo. E nele nós encontramos tudo aquilo que necessitamos. Nele existe uma fonte inesgotável, que é a graça, a verdade, o amor, o conhecimento, as bênçãos espirituais, a esperança, propósito e, sobretudo, a salvação. Então, na prática, aqueles falsos mestres de Colossos queriam que os crentes vivessem uma salvação por obras, através de mistura de coisas que não estavam na palavra de Deus. Mas Paulo está falando: permaneça em Cristo. Ele é suficiente. Ele é rico em todas as coisas. Nele temos a plenitude. Nele temos tudo. Lá no capítulo 2, no verso 3, ele vai dizer que em Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Tudo, meus irmãos, nós temos nele. Uma fonte que não se esgota. É Cristo sendo apresentado aqui. Desta forma, Paulo apresenta Cristo a esta igreja. E desta forma, devemos recebê-lo como aquele que é o autor da nossa vida, o autor deste mundo, aquele que nos redimiu das trevas para a sua maravilhosa luz. E ele fez isso, sabe, através de quê? Da sua obra. É o que vamos ver a partir dos versos 20 a 23. É a obra de
Cristo agora. Passaremos a falar sobre essa excelência de obra que Cristo realizou. E o texto diz que foi pela paz do seu sangue, que havendo feito coisa da paz, pelo sangue da sua cruz, reconciliasse todas as coisas que estão no céu, na terra. Tudo foi reconciliado por Ele. Em Jesus nós temos a reconciliação com Deus. Se é uma reconciliação, meus irmãos, devemos entender que antes o homem ele estava em uma comunhão com Deus, mas essa amizade foi rompida. Essa amizade ela foi quebrada. Foi quebrada pelo próprio homem. Então o homem entrou em uma dívida com Deus que é eterno. Nós lembramos logo de Adão, pois em Adão toda a humanidade pecou, como está escrito em Romanos 3, 23 e 24, porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus, sendo justificados livremente pela sua graça, através da redenção que é em Cristo. Observe, versículo 23, fala que todos estão privados da glória de Deus, separados, apartados, alienados, distantes, incapazes de conhecer a Deus. Mas no versículo 24, nós vemos que nós somos justificados nele, pela sua graça, através da redenção. A redenção é a compra. O seu sangue nos comprou. O seu sangue foi para que a igreja pertencesse a ele. É isso que Paulo está dizendo. Meus irmãos, o pecado é algo que Deus abomina. Deus não tolera o pecado. Ele é um Deus de amor. Mas ele é um Deus plenamente justo. Então, era necessário que a justiça fosse satisfeita e alguém morresse em nosso lugar. Porém, meus irmãos, não poderia ser qualquer pessoa. Deveria ser um homem perfeito. Não somente um perfeito, mas para destruir o poder das trevas, era necessário que ele fosse Deus. Somente Deus poderia realizar essa obra. O Verbo eterno se encarnou, assumiu nossa natureza e o nosso lugar para realizar essa obra de redenção. É isso que Paulo está dizendo no versículo 20, quando ele diz que pelo sangue da sua cruz, por meio dele, nos reconciliasse. Portanto, por ser o nosso mediador, Jesus reconciliou todas as coisas, tanto que estão no céu, quanto que estão na terra. Ou seja, ele restaurou a amizade entre o homem e Deus. Quando diz que estão no céu e que estão na terra, é Jesus restaurando a amizade do homem com Deus. E só é possível estar em paz com Deus, ligado a Jesus, através dele. Sem Jesus, eu digo para você, você não pode estar em paz com Deus. Sem Jesus, você ainda permanece em inimizade com Deus, e ainda cativo nos seus pecados, e os seus pecados vão lhe condenar, se você não estiver em Jesus. Portanto, é um convite sério. Olhe para Cristo e seja salvo. Olhe para Cristo e seus pecados serão perdoados. Olhe para a sua cruz, pois Ele é poderoso para lhe ligar a Deus e lhe restaurar desta amizade com o Eterno. E Paulo deseja que os crentes de Colossos se lembrem disso, pois só é possível ser ligado a Deus, estar em paz com Ele, depositando sua plena crença em Jesus e confiando nele na sua salvação. Isso é o Evangelho. É a notícia de que você não pode, mas Deus pode. É a notícia de que para os homens é impossível, para Deus tudo é possível. É a notícia de que nós tínhamos uma dívida tão alta, absurda, e nós não tínhamos o recurso, mas alguém com muito recurso veio e pagou essa dívida. A dívida do seu pecado. A dívida que você é um pecador e precisa se arrepender. Você precisa de Cristo, você precisa de um Salvador. Você não é suficiente em si mesmo. Você não tem a capacidade de se autoligar a Deus, de se colocar diante de Deus por conta dos seus pecados. Mas existe alguém que se coloca entre você e Deus e o nome dele é Jesus. É este Cristo que apresentamos aqui nessa noite. Versículo 21, ele continua dizendo:
E a vocês, que em outro tempo eram alienados, inimigos em vossa mente, agora, contudo, vos reconciliou. Paulo faz com que eles venham se lembrar que em outro tempo eles eram alienados. A palavra alienado significa separado, estranho, distante. E também ele diz: éramos inimigos. De que forma? A nossa mente carnal. Aí em Romanos 8, 7 a 8 diz: a mentalidade da carne é inimiga contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus. Ele conclui: de fato, aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Está na carne, ainda é uma antiga criatura, condenado aos seus pecados. Então, se você está aqui nesta noite, não conhece Cristo, não crê em Jesus para a sua salvação, Deus lhe chama nesse momento a se arrepender dos seus pecados, a confiar somente nele, crendo que o sangue da cruz é poderoso para lhe salvar. Isso é possível, está em paz com o Senhor, por meio de Jesus. É por isso que Paulo enfatiza: ele vos reconciliou. E ele está dizendo isso para os Colossenses. Deus reconciliou consigo mesmo através de seu Filho. Não foi pelo conhecimento da filosofia grega, que era muito comum nessa igreja, nem pela mistura de judaísmo, ou pelos astros, ou o conhecimento místico. Não, foi Jesus, foi o Deus homem. Paulo está estimulando eles a continuarem perseverantes neste evangelho. Eu digo para você: não deixe o evangelho por nada. Não troque o evangelho pelo que é ensinado lá fora. Não troque o evangelho para você satisfazer as suas obras, porque as suas obras diante de Deus não valem nada. Não troque Jesus por outra coisa lá fora, pelo mundo, pois o mundo, o máximo que pode lhe dar são momentos temporários, e mesmo esses momentos temporários lhe causam grandes frustrações. 2 Coríntios 5,19 diz: a saber, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e confiou em nós a palavra da reconciliação. Só Jesus pode reconciliar você com Deus. 22, Paulo diz: de que forma Jesus fez isso? Ele nos reconciliou. 22 diz: no corpo da sua carne, pela morte, para vos apresentar santos, irrepreensíveis, inculpáveis diante de seus olhos. Aqui nós temos, meus irmãos, como essa reconciliação foi realizada. Foi através do corpo de sua carne, pela oferta do seu corpo na cruz, na qual ele carregou os pecados do seu povo, sofrendo a lei, sofrendo a punição. Ele veio como um cordeiro perfeito para ser sacrificado pelo seu povo. É o que diz em Isaías 53, 5. Diz: ele foi ferido por nossas transgressões, ele foi esmagado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelos seus açoites nós fomos curados. Observe que maravilha. Ele foi oprimido, afligido, mas ele não abriu a boca. Ele foi trazido como um cordeiro para o matador, como ovelha muda perante os seus tosquedores. E ele não abriu a sua boca. Observe a obra de Cristo, que é o que Paulo está falando, quando ele diz, no versículo 22, no corpo da sua carne, pela sua morte. A sua salvação custou a morte do Filho de Deus. Custou a cruz maldita, para que através da sua morte nós pudéssemos ser apresentados santos, irrepreensíveis, inculpáveis. Então, meus irmãos, através da obra de Cristo, nós podemos ser santos. Santos quer dizer separados, santificados. Não é porque nós somos santos, mas por causa de Deus, por causa dele, a sua obra nos torna santos, ao nos justificar. Também diz que somos irrepreensíveis. Pelo fato de Jesus pagar pelos nossos pecados, não há mais acusações. É isso que quer dizer o termo irrepreensível. Pois o preço foi dado na cruz. Romanos 8, 1 diz: nenhuma condenação há aos que estão em Cristo Jesus.
O texto também diz, inculpáveis diante dos seus olhos. Observe essa afirmação. Aqui Paulo repete, e ele se refere à nossa condição de redimido. Uma pessoa que não tem culpa é chamada de inculpável. Por meio da obra de Cristo, somos mostrados puros, sem mancha, sem culpa e sem defeito. A obra de Jesus faz isso por você. Tira a culpa que havia em cima de você. A condenação merecida. É a obra de Cristo, a excelência da obra de Cristo. Poderíamos falar dela a noite toda. Podemos aprofundar nela de uma forma ainda mais gloriosa. Mas Paulo conclui no versículo 23 com uma exortação. Ele fala: se permanecerdes fundados, firmes na fé, e não vos moverdes, ou não sairmos da esperança do Evangelho, que tem ouvido, que foi pregado a toda criatura que é debaixo do céu, da qual eu, Paulo, me tornei ministro. Meus irmãos, a exortação aqui nesse versículo 23 é que os crentes devem permanecer firmes, fundados, e não se afastar dessa palavra que foi pregada para eles. A esperança do Evangelho é que devemos ter em nossos corações e não deixar que outra coisa venha tomar o lugar do Senhor ou o lugar dessa palavra que foi pregada. Portanto, não podemos abrir mão do Evangelho, não podemos negociá-lo por nada, não podemos negociá-lo por nenhuma outra religião, por nenhum sistema filosófico, por nenhuma ideologia, por nenhuma falsa doutrina. O Evangelho é plenamente poderoso para nos salvar, pois é o poder de Deus para isso. E Paulo aqui demonstra a necessidade da perseverança dos santos. E Paulo incentiva que eles iam se preocupar em que todos os meios que Deus deixou para permanecermos firmes, que eles iam estimular. E esse evangelho foi pregado a toda a criatura, pregado em Colossos. E Paulo aqui se coloca como ministro. O desejo de Paulo para os colossenses e o desejo de Paulo para a Igreja Batista da Colina. O desejo do Senhor é que eles escutem o evangelho, que eles permaneçam nesse evangelho, não dando ouvido a outra coisa, não distorcendo, não se movendo para outra realidade. Pois aqueles que fazem isso são comparados àqueles que constroem as suas casas sobre uma rocha. E meu irmão, minha irmã, construa sobre uma rocha. A rocha é o Senhor Jesus. Firme e inabalável para nós. Eu deixo algumas aplicações para nós, para encerrar. A primeira aplicação é: a salvação é a obra de Deus. Foi Ele que nos tirou desse império de trevas e nos levou para esse reino de luz. Cristo é o Senhor sobre todas as coisas. Ele é o Deus Criador e que pelo seu sangue nos comprou. Tenha isso em mente. Você é amado. Terceiro, não existe outro mediador entre Deus e os homens, somente Jesus. Somente por Ele fomos reconciliados. Não existe outra alternativa. B, C. A única alternativa é o Senhor. E a última aplicação: devemos permanecer no Evangelho. Lutar contra os nossos pecados. Devemos resistir ao diabo. E eu digo para vocês, a característica do verdadeiro cristão é a perseverança. Todos os santos em Cristo perseverarão. Aquele que nos libertou do mundo das trevas também nos introduziu no reino do seu Filho. Nossa redenção é o motivo para rendermos graças ao Pai. Foi o que disse Charles Spurgeon. Fala sobre esse texto. Então, deixa um convite para você. Talvez não aceitou o Evangelho, não crê no Evangelho. Se você deseja conhecer o Evangelho, conhecer a doutrina bíblica, nos procure. Se você deseja entender a palavra de Deus, entender o que é o cristianismo, entender a fé bíblica, e Deus está colocando isso no seu coração, não saia essa noite sem nos procurar, para que possamos avançar pregando o Evangelho e mostrando que somente em Cristo temos a plena suficiência para vivermos e para a nossa salvação. Amém? Que o Senhor aplique essa palavra a cada um, a cada coração, para que devemos transbordar de Cristo em nossas vidas. Tenha em mente, meus irmãos, não precisamos de mais nada, nós já temos tudo. Deus que foi apresentado para nós e devemos permanecer. Vamos orar nesse momento? Se coloque de pé.
pé, restaurando da sua vida.